Muito obrigado, presidente Jair Cirino, né, por atender o nosso pedido. O senhor esteve aqui enquanto candidato a presidente do Curitiba, né, eleito, e agora está aqui como amigo do Sport Show. Seja bem-vindo mais uma vez à nossa casa e que essa seja a primeira de muitas participações do senhor representando esse grande time do estado paranense que é o Curitiba. Com grande alegria estamos participando. Tá certo. Obrigado, presidente Jair Cirino. Mas não é só para falar do Curitiba, nós vamos falar sobre Olimpíadas. Uma vez eu me recordo que eu fui à sua posse, né? A sua posse não, ao jantar de comemoração à sua vitória. E lá chegando, o senhor me cumprimentou efusivamente, a mim e a todos os companheiros do programa, Estamos e falou, juntos lá. o Caxias estava presente, e o senhor falou o seguinte: e estamos juntos com o Paraná e vamos acreditar pelo fortalecimento do futebol do nosso estado. Continua com essa postura, presidente? Sem dúvida. Eu acho que a grandeza do futebol paranaense passa pelos 3 times na primeira divisão. E o senhor também está aí à frente de um outro projeto, né, que é a Futipar, né? O senhor faz parte do conselho administrativo da Futipar. Como está a Futipar hoje, no momento, presidente? Olha, a Futipar, nós instituímos a Futipar para a defesa dos interesses comuns dos times profissionais, né? Achamos que não é muito adequado que o Curitiba, o Paraná Clube e o Atlético Paranaense tenha nas deliberações que interessam ao futebol o mesmo voto das ligas, né? Nada contra as ligas, nada contra o futebol amador, mas esses clubes, na verdade, são a grande sustentação, a força motriz da Federação Paranaense. Então é preciso que nós nos unamos e a constituição da Futipar foi o modo que achamos para atender os nossos interesses comuns. E é isso que a gente tem feito. Certo, e já já tiveram algumas outras reuniões depois daquela última? Como está hoje a Futipar no cenário paranaense, presidente? Olha, uma das reuniões que nós fizemos foi no sentido de diminuir o número de participantes para o próximo Campeonato Paranaense. Acho que a gente tem que enxugar isso aí, né? E foi a única reunião que nós fizemos depois. Para tratar desse aspecto. Exatamente. Mas a Futipar é uma instituição que nós temos aí para a defesa dos interesses comuns dos clubes paranaenses. Muito interessante que foi uma ideia... Estabelecemos, né, foi uma ideia gestada inicialmente pelo presidente do Atlético, né? Nós estabelecemos... O presidente Petralha. Exatamente. Nós estabelecemos aí uma rotatividade na direção desta entidade, né? Enfim, estamos caminhando aí no sentido do aprimoramento do futebol paranaense através da Futipar. Parabéns. Brilhante campanha no futebol nacional, agora na 6ª colocação, e você conseguir conciliar isso com busca de investidores. Mas existe alguma coisa sendo feita nesse sentido para atender a pergunta do Coxa Branca que nos assiste em casa, presidente? Existe. Os investidores no Curitiba, eu não sei se ele quer saber relativamente ao estádio, mas os investidores como um todo, né? Nos primeiros meses que assumimos, nós tivemos como investidor, né, a Bitasul, né, que patrocina a nossa camisa. Mais recentemente, agora com a Positivo Informática, que foi esses dias, né? Exato. A Loto também é patrocinadora do Curitiba. E nós estamos efetivamente em entendimento com a iniciativa privada para ver o que fazemos com o Couto Pereira. Não posso, como presidente, anunciar nada, mas nós estamos travando entendimentos. Eu nomeei uma comissão de notáveis curitibanos que estão em entendimento com algumas empresas e não definimos ainda o que faremos, mas é certo que teremos novidades a anunciar para a imprensa nos próximos dias. Muito legal, muito interessante. Está respondida a sua pergunta, Gerson, diretamente pelo presidente, pelo mandatário mor do Curitiba Futebol Clube, doutor Jair Cirino dos Santos, que veio aqui munido. Ele disse que vai responder qualquer coisa que a gente perguntar. E ele está com seus alfarrábios ali, né? Não, estou certo. Está fazendo as anotações. Fica à vontade. Um detalhe. Parar com essa bobagem de falar que não tem atitude, tem que vestir a camisa literalmente, presidente. É verdade. Eu acho que no futebol há alguns pilares, pelo menos no Curitiba é assim que eu estou vendo, há alguns pilares que têm que funcionar. Um deles é o futebol profissional. Acho que o sucesso do futebol também depende muito da sustentação da categoria de base. E o time também precisa um pouco de marketing, né? Sem esses pilares a gente não alcança bons resultados, né? Veja, no caso do Curitiba, a base
Eu já nem vou falar nos exemplos clássicos antigos do Keyson, do Marlos, de outros jogadores, né? A base tem suprido muito eficientemente o elenco profissional. E para pegar um exemplo de poucas horas, vamos lembrar do Lucas, né? O Dorival Júnior teve problemas agora com a formação do seu elenco contra o Figueirense e lançou mão de um garoto chamado Lucas. Acabou expulso, mas isso é circunstância do jogo, no final da partida, etc. Mas encontrou ali a solução e nós vencemos bem, né? Então, não só a categoria de base, mas também o futebol profissional, que deu ao Curitiba a recuperação da hegemonia do futebol paranaense, que conquistamos o título, e também estamos fazendo, acredito, uma excelente campanha no Campeonato Brasileiro. Mostramos que, por aí você acabou de mostrar a classificação, nós estamos lá em 8º, mas uma vitória nos leva a 2º ou 3º lugar. Quer dizer, permanecemos na ponta de cima da tabela, ombreando com os grandes do futebol brasileiro, que, aliás, é o lugar efetivamente de onde o Curitiba não deve sair. Então, e é nessas horas que o dirigente do clube de futebol, da grandeza do Curitiba, que tem que reconhecer que esses sucessos são alcançados graças ao apoio que nós temos de patrocinadores. Eu quero citar aqui a Previsul, claro, a Loto, agora a Positivo Informática. Né? Então, não é só mérito do Curitiba, mas é desses apoios. E quando nós temos uma gestão de credibilidade, isso atrai esses apoios. E da mesma forma, nós aqui temos a oportunidade de contar com grandes apoiadores, é o caso de Brasil Telecom, é o caso de Unimed Curitiba, é o caso de Conduspar, Plastilite, hoje tem o Consorte que está com a gente. Que te ajudam a fazer essa caminhada. Essa caminhada de poder falar do Curitiba, poder trabalhar para um futebol. E quando você tem credibilidade, você atrai parceiros. Exatamente, e tem a coisa cresce. E uma pergunta rápida aqui para um torcedor coxa branca. O que podemos esperar do Coxa nesse campeonato? Podemos sonhar alto? Abraço do Rafael K, torcedor coxa branca. Não tenha dúvida, a nossa luta é comemorar intensamente o centenário participando da Libertadores. Eu tenho dito isto todo o tempo e é nesta direção que nós estamos caminhando. Temos uma coordenação de ponta, temos um time que está harmonizado, se ombreando com os principais clubes do futebol brasileiro e como se referiu aqui mesmo nesse programa, hoje não fora alguns erros de arbitragem, hoje o Curitiba poderia estar até pontuando aí no poderia campeonato. Poderia estar no G4 no local. Com toda a tranquilidade. Exatamente. Nós estamos aqui no site, do nosso site aberto, vamos avançar um pouco nessa conversa. E eu digo o seguinte, eu acredito no Curitiba, acho que o Curitiba tem condições de chegar, mas para isso, né, a gente ia falar isso no blog do Curitiba, mas vamos avançar, tem que ter pelo menos uma dupla de zagueiros ali, porque perdeu um zagueiro, o outro lesionado, né? E agora falta pro Curitiba, de fato, acertar a cozinha, né, Caxias? Você que já jogou, né? Acertar a cozinha, que daí eu acredito que o Curitiba tem, sim, plenas condições de lutar não só por uma vaga no G4, mas inclusive pelo título, Caxias. O presidente falou do Lucas, mas ele esqueceu de dizer do Felipe, ele esqueceu de dizer do Maurício, que está jogando, e que quando o Maurício apareceu ali, todo mundo disse assim, não é zagueiro para jogar no Curitiba. O próprio Mancha, todo mundo dizia assim, não, tem que mandar embora, o cara é ruim. E chegou o Dorival, conseguiu observar as atitudes e aproveitar os jogadores nos melhores momentos. Outro dia nós brincávamos aqui, o senhor não estava, e nós dizíamos o seguinte, se botar o Maurício com a 9, ele faz gol, porque está tudo certo no Curitiba. Não, isso é aquilo que o presidente disse. Há uma convergência de fatores que estão sendo... Mas falta um zagueiro ou não falta, Caxias? E o Curitiba falta, claro. Não falta um, faltam dois, eu acho. O Curitiba, para almejar alguma coisa, ele precisa ter um jogador experiente ali atrás, que comande, com voz de comando e tal. Isso seria fundamental para não dar aquele... Que o Curitiba, de vez em quando, ele dá umas desarrumadas em campo. E aí dá o desespero. Aí falta uma experiência. Falta a experiência. Segura, não vai todo mundo. Essa experiência, será que poderia ser o que o site do Sport Show noticiou aí, furou, acho que mais uma vez, a imprensa? Porque a gente falou antes que o Michel estava indo embora e o Michel foi. A gente falou antes que o Cadu estava indo embora e o Cadu foi. E a gente falou essa semana, presidente, que fomos taxados de loucos por muitos, que o Curitiba poderia estar acertando, como a redação disse, o Curitiba está mesmo disposto a chegar bem no Brasileirão. Após acertar a contratação do Medinelson, excelente jogador, o Curitiba pode estar perto de fechar a contratação do experiente zagueiro argentino Schiavi, de 35 anos. Olha, de fato nós precisamos de um zagueiro. Agora, quanto a ser o Schiavi, isso é a coordenação técnica, o Jameli, o Mero Alila, que estão fazendo esses contatos. Nós tínhamos uma deficiência na meia direita, não que o João Henrique estivesse decepcionando, etc., mas era uma necessidade, uma carência na hipótese de uma suspensão ou mesmo de uma contusão. Precisávamos de um jogador ali e estamos acertando com o Dinelson. Não podemos anunciar ainda
a contratação dele, porque eu não assinei o contrato, coisa de ele estar fazendo exames, etc. Mas acredito que isso se concretize, né? Eu conversei com o Dinelson, que é meu amigo particular, que trabalhou comigo no Paraná, e ele está bem animado, está bem disposto a já chegar nessa semana já em Curitiba e fazer uns grandes treinamentos e assinar esse contrato de uma vez, presidente. Então, tenha certeza que você vai ter um profissional de qualidade no seu elenco. Eu acho.